Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, nós vemos aí um ex-satanista, o Daniel Mastral, ele falando sobre satanismo no meio da igreja. Aí você pergunta, existe satanismo no meio da igreja? Na verdade, isso é uma coisa antiga. Há muito tempo que isso foi infiltrado no meio da igreja. E de uma forma tão sutil que ninguém percebe. Porém, você pode ver no início do Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e a última das suas tentações, Satanás diz: Eis aí o reino, a glória do mundo, o reino do mundo, a glória deles. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus lhe respondeu: Vai-te, Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Considerando esse texto, em que Satanás mostra os reinos do mundo e a glória deles, e diz que foi dado a ele. E depois o irmão Shaul, ou Paulo, diz, o mundo jaz no maligno. Podemos compreender que a fascinação das riquezas e aquilo que Jesus falou sobre o homem que tinha muito em depósito e uma voz diria, louco, essa noite se pedirem a tua alma, o que tens, para quem será? Aí ele disse, assim é aquele que é rico para com os homens, mas não rico para com Deus. E tendo falado Jesus ao jovem, vai e venda tudo o que tens, dê aos pobres, siga-me, terás um tesouro no céu. Deu a entender que a busca fascinante pelas riquezas levam as pessoas a um sentimento maligno. Paulo disse que muitos acometiam muitas dores em busca de riquezas. Então é aconselhável buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não foi contra pessoas ricas. Ela foi contra o estilo em que as pessoas vivem nas suas riquezas, servindo mais a Satanás do que a Deus. Quando você faz algo pelo pobre, o carente está fazendo para Deus. Então eu percebo que assim como Satanás ofereceu riquezas e Jesus rejeitou, eu entendo que muitas de nossas lideranças evangélicas tiveram a oferta de riquezas de uma certa forma e eles receberam a insinuação, receberam a ideia e passaram a pregar mensagens de prosperidade e esqueceram de pregar o amor, a virtude, os dons, a vida eterna, a salvação, a cruz, e passaram a pregar mensagens de autoajuda, incentivando os crentes a serem gananciosos e esquecerem o principal, o amor pelas almas, pelas pessoas, e passaram a amar as riquezas e ostentar grandezas. Para mim, isso espelha muito satanismo. Os reinos do mundo, a glória deles, é meu, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Não estou condenando a música, mas também estou dizendo que muitas mensagens e música de restituição, de restauração, não era restauração espiritual, era de bens materiais, e sonhos, e promessas, Deus tem promessas com você. Foram muitas das vezes mensagens satânicas. A promessa que o Pai tem é a vida eterna e a promessa que quem vencer essa vida, quem conseguir vencer o pecado através do sangue de Jesus, vai ter uma coroa. A maioria das promessas é para depois dessa vida, mas nesse mundo Jesus prometeu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então por aí você vê, para mim, o satanismo no meio das igrejas é deixar a doutrina pura pela doutrina da falsa prosperidade financeira. Não tem nada a ver a salvação de Jesus com riquezas materiais. Não tem. Pode olhar o estilo de Jesus, o estilo dos apóstolos, o estilo da igreja primitiva. Na igreja primitiva, os que tinham recursos, vendendo algumas propriedades, móveis ou imóveis,
levavam os apóstolos, que repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então é isso, meus queridos. Então, vamos para esse vídeo. No final, diga nos comentários o que você acha. Se você gostar, você dá um like aí, compartilhe com seus amigos. E bom entretenimento. Agora, essa galera que diz que estuda libertação, eles fazem umas coisas de meio que uma lista de nomes Não, você tem que fazer renúncia até, você foi católico, renunciar ao batismo católico, né? Sabe? Então é bobagem, né? Então criaram uma doutrina humana, isso é doutrina humana, aí não tem nada a ver com a doutrina satânica, doutrina humana. Né, criaram uma história em cima de texto fora de contexto, pegaram fragmentos ali. Então, que nem maldição hereditária, tem o texto lá, né, que fala, visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração. Sim. Né? Só que o texto não termina ali, ele continua, não tem nem ponto, ele continua. Mas eu também faço bênção, né, visito 1000 gerações a que eles fazem minha vontade. Então Deus quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar, entre aspas, aqui 4, patamar máximo. Joga isso em percentual matemático, Deus quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. E as pessoas retêm 0,4%. Né? Porque aquele sistema, né, só nós podemos se libertar. Trazia grana para eles. Né? E aí quando eu descobri, como eu fui vendo, estudando a palavra de Deus, eu falei, puxa, mas isso aqui não tem chancela, né? Deus pode usar no multiforme de graça, mas explica que isso aqui pode ser rema para aquela pessoa, não a regra é o que está na Bíblia. Ali é a regra, pode ser rema. Deus pode usar esse modelo? Pode. Né? Jesus curou com cuspilama. Né? Então, sim. Tem igreja que o culto fala mais do diabo do que de Deus, né? Exatamente, porque aí que está a grande pegada. Qual é a sua motivação? Por que você vai na igreja? Né? Você vai para adorar a Deus, você vai porque você ama a Deus, ou você vai buscando só interesse? O que lota a igreja hoje é falar de prosperidade, é bênção, é vitória, né? É unção disso, unção daquilo, só que não existe vitória sem luta, não existe unção sem santificação, não existe autoridade sem conhecimento. Por isso que Oséias 4,6 fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então essa ausência de conhecimento da palavra de Deus, né, as pessoas vão buscando a bênção. Só que o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Mas não ensinam isso. Então, e assim, você acha que é uma estratégia do próprio diabo ele ser tão presente no culto? No culto que era para ser para Deus, né? O que ele faz? Estamos dando com um ser muito inteligente que foi capaz de enganar a terça parte de anjos. Então, estamos falando de um ser inteligentíssimo. Se você não tiver sabedoria, discernimento de Deus, do Espírito Santo, ele te engana e você cai. Ele enganou Salomão, o cara mais sábio do mundo, né, rico, né, filho de um homem segundo o coração de Deus, e Salomão caiu. Então, se você deixar de vigiar e orar, você cai. A questão é estar em pé, se manter em pé. Esse é o desafio. O desafio de 24 anos de ministério é se manter em pé. Né, que ele, claro, ele vai tentar todo tempo te derrubar para te erguer como troféu. Né? Peguei mais um, né, derrubei mais um. Então ele vai procurar usar todas as armas que ele tem nesse sentido. Então o adversário ele é muito oportunista, né? E essa questão de maldição hereditária ganhou um escopo muito grande e falaram muito mais do diabo do que de Deus, né? Então o diabo ele é sutil. Quer ver a sutilidade? Veio o cristianismo, Jesus veio, começou a treinar os discípulos, tal, começa a crescer, começa a formar a igreja primitiva, tal. Aí o Nero começa a perseguição contra os cristãos. Sim. O Nero maluco põe fogo em Roma, ele queria espaço para fazer o palácio dele, aquela coisa toda, põe culpa no cristão, perseguição. Vão perseguindo, eles tinham uma fé inabalável, indestrutível. Eles eram lançados nas arenas cantando louvores. Isso não só o historiador judeu, como Flávio José fala, mas também Eusébio, Plínio, né, outros também falam a mesma coisa. Então eles iam cantando louvor, uma fé indestrutível. Aí em 325, o imperador Constantino falou, não, vamos mudar essa história aqui. O cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Puxou para ele. Todo o sistema romano era politeísta, nasceu as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí entrou todo aquele sincretismo, começou a entrar mártires, relíquias, venda de indulgências, toda aquela coisa. Então, uma vez que ele contamina o sistema religioso, o religare, né, Deus não é mais o centro daquele sistema. E então, quem se tornou o centro, ele contaminou algo que era divino, né, contaminou um copo d'água, jogou veneno no copo d'água e deu aquela água para as pessoas. Nasceu disso as cruzadas, nasceu a Inquisição. A Inquisição foi terrível, do século V ao século XV, são 1000 anos de cegueira, né? E a igreja tinha poder de Estado, ela podia sentenciar, condenar e matar qualquer um acusado de heresia,
né? E assim, milhares inocentes foram para a fogueira. As torturas eram bárbaras, né? Qualquer coisinha caía no Tribunal do Santo Ofício. Então, mas é que o diabo foi muito sutil. Aí que ele faz? Aí Lutero vem contra tudo isso, né? Em 31 de outubro de 1517 vem a Reforma Protestante. Sim. Era para ter dois vetores só, né? Era para ter um grupo católico apostólico romano, né? Claro, já teve a cisma aí nesse momento, já tinha a Igreja Ortodoxa, mas simplificando, eu quero a maioria, católico apostólico romano e o protestante. Aí o que aconteceu? Os protestantes protestaram entre eles e começou a surgir uma série de vertentes. E o diabo sabe que casas divididas não prevalecem. Então ele vai fatiando tudo isso, ele separa. Hoje a gente vê irmãos brigando com irmãos. Sim. Né? Quer dizer, a gente vê dentro da igreja, irmão falando mal de irmão. Quer dizer, mesmo que ele fez um céu, a rebelião lá, está fazendo na terra. Você vê o que Deus abomina? Quem semeia contenda entre irmãos. Deus abomina isso. E é exatamente o que acontece hoje dentro da igreja. Ele devia ser um celeiro de amor, a gente vê contenda, a gente vê fofoca, a gente vê inveja, a gente vê mentira, a gente vê engano, né? Isso desmotiva as pessoas. As pessoas olham hoje para a igreja e vê, puxa, não é isso que eu quero. Cadê Deus na igreja? Cadê Deus? Tá, com raras e honrosas exceções, tem o remanescente fiel. São os trabalhadores da última hora. É o que eu falo para meus alunos lá, os guardiões. Então, o trabalhador da última hora tem a mesma paga, a mesma unção. Então, que vieram os que precederam você. Então, a mesma autoridade de Elias, Eliseu, de Paulo, de Barnabé, está sobre esses trabalhadores da última hora. É sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus. Cara, e como é que funciona essa... Eu sei que é uma área sua de especialidade, que você já estudou muito sobre isso, sobre satanistas que se infiltram em igrejas evangélicas. Sim. Isso existe mesmo? Como é que existiu, agora não precisa mais. Agora não precisa. A igreja já está contaminada. já. Tipo, a cobra picou uma vez, não tem que picar duas vezes. O veneno já está na corrente sanguínea lá. Então você vê hoje o reflexo disso. Na década de 80, sim, infiltraram. Porque a igreja, ela falava de amor nos altares, ela falava de perdão, ela falava de buscar uma vida de santidade, redenção, falava em estudos bíblicos. Era diferente. Hoje não, hoje é a prosperidade. Você quer, receba a unção aqui disso, unção do leão, unção do carneiro, unção da gaivota, e vira uma bagunça. Trouxeram a Babel para dentro da igreja. Todo mundo fala, ninguém se entende, um cai, outro gira, né, e acha que aquilo é poder, né, que Deus está falando. Então, houve toda uma contaminação desse sistema, né? Então você acha que a igreja hoje em dia ela foi influenciada por... Assim, o que aconteceu? Ele criou uma fenda, mas ele vai atacar os líderes. Ele sabe que essa galera realmente infiltrou igrejas, infiltraram na década de 80, para espalhar dentro da igreja, para contaminar aquela palavra pura e verdadeira. Porque ele falava do amor, do perdão, santidade. Estou falando Bíblia, que é a palavra de Deus. Né? Então vou entrar aqui no meio e vou começar a seduzir esse pastor aqui, né? Oferecer dinheiro, ganância, ambição, vaidade, pô, você é o cara, né? E começou a vir devagarinho. Uma coisa sutil, né? Sem deixar perceber. Esse grupo de louvor, de adoração, olha, poxa, mas você pode fazer uma coisa mais impacto, né? Você é o bom, você tem muita unção, você é o cara, você é isso, é aquilo. E começaram a seduzir, né? O diabo é especialista, vai seduzindo e a pessoa acaba muito sucumbindo, lamentavelmente muito sucumbindo. Então, e você chegou a conhecer ou ver assim, pessoas que fizeram isso na prática? Sim, eu fiz parte de um grupo desses, né? Você chegou a se infiltrar em igreja? Sim, me infiltrei. Tinha uma igreja num bairro que estava incomodando, porque tinha um núcleo, né, que é como se fosse, entre aspas, uma célula satânica, né? Que era um grupo de estudo, né? Ficava numa casa, tal, numa determinada região, e tinha uma igreja lá perto, que era uma igreja realmente que estava assim, buscando uma vida com Deus, procurava fazer uma adoração legítima, né? Ensinava a verdade que liberta. Então aquilo começou a incomodar, porque vibra numa frequência diferente, né? Uma igreja, muita luz ali, e como é que a gente vai fazer as trevas, né? Porque a luz está iluminando. Então, vamos infiltrar a igreja. 10 pessoas se infiltraram, mais de 500 pessoas na igreja, uma igreja que estava crescendo. E, claro, ninguém foi vestido de satanista, né? As pessoas têm essa ideia de ser arquétipo, né? O cara satanista vai com medalhão lá, com pentagrama, então, nada disso. E nem falando desse assunto. Nem vai dizer que é satanista, lógico que não, né? Aí, cada um ficou num canto, e aí o pastor, líder da igreja, né? O pastor majoritário ali, porque tinha os pastores auxiliares, ele teve o discernimento de espírito, e Deus falou com ele falou isso no altar, ele falou, olha, entraram pessoas aqui com intenções ruins, né? Mas Deus vai libertar essas pessoas, nós vamos ungir todo mundo, fecha as portas, ninguém sai da igreja, vamos ungir todo mundo. Caramba. E a unção quebra o jugo, né? A unção com óleo é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. Quando você tem, para ungir, você tem que ser uma pessoa ungida, né? Você tem que ter autoridade para ungir também. E era o óleo de êxito, descrito na Bíblia, tal. Então esse óleo eles têm medo.
E aí a entidade, o tal do Abraxas, né, falou para mim ali, olha, não se preocupa, né, não tenha receio. Esse pastor sozinho não consegue ungir todo mundo, ele vai chamar os pastores auxiliares. Pega aquela fila lá, aquele pastor auxiliar é também o tesoureiro da igreja, está roubando a igreja. Então não tem autoridade nenhuma, era só, olha, tiramos, acabou. Então se não tem autoridade espiritual, não funciona, não adianta. Não adianta. Eu lembro que uma época criaram isso até como doutrina, né? Assim, então tinha um congresso de batalha espiritual. A galera saía, né? Aí para o almoço, aí voltava, tinha gente ungindo todo mundo. Não podia entrar na igreja se não fosse ungido. Mas só que aquela pessoa que está ungindo, às vezes ele não é uma pessoa ungida também. Ele não é uma pessoa separada por Deus, né? Não tem unção, não tem autoridade. Então para o satanista aqui não quer dizer nada. O aviso de Daniel Mastral que acabamos de ouvir neste vídeo não deixa dúvidas de que estamos vivendo nos tempos perigosos, nos quais o inimigo tenta se infiltrar onde menos esperamos, dentro das igrejas, que deveriam ser lugares de refúgio e fortalecimento espiritual. A revelação de como os satanistas se disfarçam, se aproximam dos pastores e desviam os fiéis para longe de Deus é chocante, mas é um alerta importante. Muitos acabam caindo nessa armadilha, porque buscam a Deus pelos motivos errados como fama, dinheiro e sucesso material. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, como escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Aqueles que vão à igreja apenas na busca de benefícios materiais estão se colocando em um caminho perigoso, abrindo portas para o inimigo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 21, nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O perigo é real, e a nossa fé precisa estar firme, ancorada em Cristo, e não nas promessas materiais que o mundo nos oferece. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever e a deixar a sua opinião nos comentários sobre este caso. O que você acha das revelações feitas por Daniel Mastral? Como você acredita que podemos nos proteger desses ataques espirituais? Vamos conversar sobre isso e juntos fortalecer a nossa fé nos comentários. Eu sou Antônio Moisés. Fico por aqui e até no próximo vídeo.